Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, como diz aí o enunciado, né, o título, eu venho trazer o que eu vi e ouvi sobre casamento dentro da CCB. Venho abordar aqui, já de começo, a parte de conselhos na reunião de mocidade para os casais que estão ali se despedindo para se casar. Eu peguei aqui dois anciãos, né, que eu fui assistir a reunião de mocidade, né, e um deles eu percebi que ele entra muito na intimidade do casal, falando o que pode e o que não pode ser feito ali na intimidade, né. Não vou dizer nem com outras palavras, nem nada, mas muitos que assistem aqui vai em reunião de mocidade, pode ser que tenha ouvido o mesmo que eu ouvi, vai entender, né? Então, tipo assim, mandando, né? Mandando na intimidade do casal, ali entre quatro paredes, falando que é certo e que é errado e tal, né? Então, assim, é uma coisa muito forte para ser dita. Eu acredito que leva o pensamento dessas pessoas nos extremos, ou a pessoa fica reprimida demais, ou a pessoa vai se soltar demais. É onde vai ocorrer um choque e não vai ser legal, né? Eu acho que esse conselho, falar o que se deve ou não fazer ali entre quatro paredes, acho que faz parte do casal ali, eles que sabem, né? Esse outro ancião também, que depois vou citar o conselho que ele disse, as coisas que ele falou, ele também veio dizer que tem moços que vão na casa dele para perguntar para ele como possuir a esposa no dia do... Foram essas palavras, possuir a esposa no dia do casamento, na lua de mel. Eu acho isso muito forte, é muito íntimo, porque se na Bíblia fala que a gente tem que deixar pai e mãe para se unir e ser uma só carne, é algo muito íntimo do casal, é algo muito seu, né? Para você às vezes nem casou ainda, né? Muitas das vezes nem casou, e para estar levando isso um assunto para uma outra pessoa que possa pensar diferente de você, ou que ele age assim, o casamento dele pode estar dando certo assim, não significa que o seu vai dar certo da mesma maneira que ele trata a esposa dele, que ele é casado, a maneira que ele conduz o relacionamento dele com a esposa. Então, assim, direcionar, né, mandar e falar algo tão assim, a gente não pode estar falando e fazendo, porque se der certo, beleza. Se der errado, a gente vai colocar a culpa naquela pessoa, né? Então, isso daí é muito ruim. Então, eu acho muito forte na parte de conselhos, igual eu vi esses dois anciãos falando a respeito disso, eu achei muito forte, eu achei que não é legal falar, entendeu? Isso é uma coisa dos dois, é uma coisa do casal. Apesar que, como eu tenho uma filha que hoje já tem 17 anos, na época que a gente congregava, ela era mais mocinha, eu acho que eu fui com ela firme até a congregação, congregando mesmo 14, acho que até os 14 anos de idade dela, mais ou menos isso eu acho, né? Mas mesmo assim sempre teve amizade com a mocidade e tal, e muitos falam que do jeito que eu converso, vem aqui, são assuntos sérios, converso sério com vocês, mas eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa brincalhona, extrovertida, mas aqui o assunto é sério, né? Mas enfim, então eles se sentiam à vontade em me contar as coisas. Então, assim, eles me contavam, né? Muito deles, os anciãos pensam que eles vão lá na frente despedir puro, né? E não é bem por aí, porque eu sei muito bem o que acontece entre a mocidade, porque muitos deles confiam em mim e me contam como que é o relacionamento deles. Até assim que eles ficaram, com quem ficaram, entendeu? Então, assim, eles vêm me contar, não vou expor essas pessoas, não vou dizer, mas é só um relato, assim, aqui no meio desse vídeo, para explanar que não é da forma que eles pensam, né?
que eles vão ali na frente falar aquelas coisas e a mocidade tem outro pensamento e tal. Alguns ainda assim ficam prestando bastante atenção, né? Então tem que se tomar muito, muito cuidado na hora de falar com a mocidade, ainda mais a respeito de intimidade, né? Que é uma coisa muito delicada de se dizer. Casamento é algo delicado. Eu acredito que bons conselhos, eles são, assim, para não bater, não xingar, para não cair em discussões que acaba gerando agressões verbais e físicas, né? Já vi muito conselho bom, principalmente dos irmãos, quando a menina casa e ela ainda não trabalha, para ela sempre estar arrumada, dentro de casa esperando o esposo, sabe? Eu já ouvi conselhos muito legais e bacanas nesse sentido, que isso daí tá certo, né? Falar isso, mas eu acho assim, que na relação e na intimidade, isso fica muito assim, pesado em falar o que pode e o que não pode estar se fazendo, né? Eles estão iniciando uma vida, já coloca aquele medo que até sendo casados, certas coisas vai ser pecado, sabe? E a pessoa, né? A gente sabe que tem muitos ali que já comeu doce antes da lua de mel, falar o português claro, né? Mas tem outros que ainda estão seguindo ao pé da risca e já vai assim, já casa para não errar nesse sentido. Aí a pessoa fala que, mesmo estando casado, alguma coisa ainda é pecado, é forte demais para estar se ouvindo, né? Então chega nas duas extremidades, ou a pessoa fica retraída demais, ou ela fica solta demais, né? Também, de outro oceano, numa reunião de mocidade que eu fui, ele pegou e falou que muitas das vezes o casal permanece casado, tipo, realmente, só de aparência, pela graça de Deus. Isso não é lindo, isso não é maravilhoso, só pela graça, pelo amor de Deus, pelo amor da graça de Deus. E que não sei o que, gente, isso daí eu achei bem chato, sabe? Falar, praticamente está ensinando e falando para a mocidade ter um casamento de aparência, sabe? A gente casa para ser feliz, né? Como o ancião da onde eu congregava aqui, ele falava: a gente casa para ser feliz, a gente casa para um amar o outro, um cuidar do outro e para não ser saco de pancadas de ninguém, que é esse também outra coisa que eu venho abordar aqui, né? Que é muito grande o número, né? 40% de casos de agressões físicas é no meio evangélico, é no meio cristão, né? As mulheres são muito coibidas, não podem falar, não podem ir lá expressar. Não é expressar, meu Deus do céu, às vezes pode a palavra, ir lá denunciar o que está acontecendo, né? Muitas apanham de seus esposos, mesmo eles sendo da mesma igreja e tudo mais, né? Acontece muito isso daí de estar apanhando e elas não levam adiante os casos, sofrem ali calada, porque muitas das vezes elas estão debaixo da doutrina de algo que está escrito na Bíblia que só pode se separar, divorciar, se tiver traição de algum lado. Senão, tem que viver pro resto da vida com aquela pessoa. Então, isso daí é muito errado, né? Porque se a denominação que você frequenta, principalmente ali na congregação, que fala que tem que andar sobre as leis de Deus, as leis dos homens, eles já estão fora da lei dos homens. Se eles pregam isso que não pode separar diante de agressão física. Já ouvi no tempo da minha mocidade, isso já tem muitos anos, tá? Não tô falando de agora, tá? Que não se separavam por causa de agressões e mandava a irmã orar que Deus ia libertar e que Deus ia fazer uma obra. Então, perguntava, traiu? Não. Então, irmã, aguenta firme que Deus vai te libertar. Eu estou contando coisas que eu ouvi lá no passado e eu posso dizer que ainda era na época que eu morava em Lins, que a minha mocidade foi lá. Então, eu escutei alguns relatos. Assim, não estou dizendo de hoje em dia, mas isso configura que é muito arcaico, é muito antigo pegar e fazer com que a pessoa, às vezes até homem, apanha da esposa, né? Então, eu vou trazer amanhã mulheres tóxicas, né? Sobre o narcisismo e tal, num vídeo de amanhã,
vou abordar esse assunto. Hoje é mais voltado para a igreja, denominações e tal, e o que eu já ouvi dentro da CCB, né? Então, muitas aguentavam, seguravam as pontas ali, apanhando, sendo vítimas de seus maridos. A minha ex-sogra, ela é da Deus é Amor, isso eu posso falar. Meu ex-sogro, ele já faleceu e ele não era uma pessoa muito boa, a gente percebia que ele traía ela, já eram pessoas de idade e tudo, e ela continuou casada com ele até o último dia que ele veio a óbito, presa ali por causa da doutrina da igreja deles, né? Então, assim, ela perdeu muito tempo da vida dela, muita coisa, né? Estando presa a uma pessoa que a envergonhava muito, principalmente quando ele bebia, né? Então, isso é muito chato. Voltando também a um ponto ali da congregação, referente a casamento, sobre estranha fé, né? E não é permitido porque eles falam que tem que casar ali dentro, que Deus vai preparar só dali de dentro. Se a pessoa começa a namorar quem é do mundo, quem é de uma outra denominação, a pessoa acaba perdendo a liberdade. Se essa pessoa que ela está se relacionando não for se batizar na congregação, não for fazer parte ali, né? Então, a pessoa perde a liberdade. O que é a liberdade? A liberdade, se é músico, organista, perde ali de tocar, né? Se é um irmão de banca, chama ele e testemunhar, né? Então, essa liberdade, posso fazer um vídeo um pouquinho mais complexo a respeito da liberdade, que às vezes tem outras pessoas de outras denominações e não entendam o que é essa liberdade dentro da congregação, né? Então é isso. E tratam, eu acho muito errado, pessoas de outras denominações como estranha fé. A pessoa se relaciona. Como que é estranha fé se serve o mesmo Deus? Né? Então isso é muito chato e a pessoa só vai ser... Bom, vocês sabem, né? Que o povo da congregação chama os outros de primos, né? De outras denominações. Então isso daí é uma coisa bem desconfortável, não é uma estranha fé, chamam de criatura, né? Todos nós somos criaturas até o ponto, até o último livro do Velho Testamento. A partir do Novo, depois que Cristo veio o renovo, ele morreu por nós. Então todos nós nos tornamos filhos de Deus a partir daquele ponto, mas precisa sofrer muito nessa vida, entendeu? Precisa passar por muita coisa, ou pelo menos que Deus abençoe alguém que tenha a mente aberta para pensar assim e evoluir e ir atrás para estudar. Que eu também tô aqui já montando um vídeo a respeito disso, né? Para detalhar mais a respeito de estudo e tudo mais, né? Enfim, voltando para a parte de casamento. Então é isso que acontece. Se a pessoa se relaciona com alguém de fora, ou ela perde a liberdade, ou ela tem que trazer essa pessoa para com ela. São três opções. Ou ela termina, nem se relaciona, ou ela traz para a congregação, ou, meu Deus, o terceiro estava aqui na ponta da língua. Ou ela termina, ou ela traz essa pessoa para a congregação, ou ela se casa, perde a liberdade e ou continua congregando, e muitas das vezes esse perder a liberdade a pessoa acaba se enfraquecendo e não congrega mais, né? É bem chato porque a pessoa não pecou, não errou, não fez nada e é cortado ali a liberdade, né? Isso faz as pessoas se afastarem e fraquejarem bastante, né? Em relação a que eu estava falando de agressões, né? Vem também as agressões verbais, não tem só a agressão física, né, que deixa marcas no corpo. Eu tenho uma cicatriz aqui de uma vez que meu ex-marido me bateu, me deu um empurrão e tal, mas teve uma frase que ele falou pra mim que eu lembro até hoje, não tô mais com ele, né, eu tenho uma pessoa hoje em dia, mas eu lembro isso e não é que dói, né, eu não sei qual sentimento expressar aqui, apesar que eu não tenho mais nada com ele, o sentimento acabou e tudo, mas assim, machucou eu ouvir isso dele, né? Uma frase que ele me disse, muito mais do que a cicatriz que eu tenho aqui, que ele me deu um empurrão e cortou a minha orelha, eu tenho uma pequena cicatriz aqui, quase que pega, né, na temporal aqui, quase que eu, né, fui ver Jesus mais cedo. Mas enfim, as agressões verbais já vêm com a falta de respeito
E o que eu vejo muito, já vi aqui no YouTube muitos pastores, né? Isso eu posso ver que eu já vi muitos pastores, ou até mesmo dentro da instituição onde eu fazia parte, sempre falava a pessoa continuar aquele casamento, né? Continuar e tal, mas gente, uma palavra dita, ela machuca muito mais do que um tapa na cara, porque isso magoa o teu íntimo, dependendo a pessoa sabe qual é a sua maior fraqueza ali, e ela vai jogar na sua cara, ela vai lançar em você, e é difícil você olhar para aquela pessoa e você continuar admirando ela, você continuar amando aquela pessoa, dormir com aquela pessoa, ter uma intimidade com ela, porque você está muito machucado. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu sou contra isso, porque eu acho que o que está quebrado, por mais que você venha e cole, você vai ver todas as rachaduras onde foi, sabe? Você tem as marcas, são as cicatrizes, né? Quando a gente usa essa expressão, quebra um vaso, um copo, cola e vê se ele continua o mesmo. Ele jamais vai ser o mesmo, sabe? Eu acho que quando chega num ponto de ter as agressões verbais, podem partir para físicas, ou mesmo que não vá para a física, vem as verbais, você sempre vai olhar para aquela pessoa e você vai sempre lembrar do desdenho que ela fez com você, com as palavras que ela lançou sobre você, e você vai estar machucado, você vai estar ferido, e eles praticamente te obrigam a continuar casado e restaurar aquilo que você tá vendo que dentro de você não tem mais jeito, não tem mais conserto, sabe? Eu não tô falando para vocês pegarem. Eu não tô mandando ninguém divorciar, ninguém separar, nem nada. Que esse vídeo sirva de alerta para que não chegue nesse ponto, que você não ofenda a sua esposa a tal ponto, e nem que o esposo ofenda a sua esposa a tal ponto de chegar numa situação a qual vocês se olhem e não queiram mais, ou mesmo que uma das partes chegue a não querer. E eu acho que dentro das instituições religiosas e tal, dentro também da CCB, que vem a parte de incompatibilidade de genes também, porque se separar por causa disso perde a liberdade. Não sei se por agressão física eles estão sendo mais maleáveis, antigamente não era, né? Não podia estar separando, né? Só por divórcio, só por traição, né? E é muito doloroso, sabe? Eu acredito que é difícil se manter num casamento, você se manter casado com uma pessoa que já te xingou de tudo quanto é nome, que te põe pra baixo, que eu já vou deixar uma ponta pro vídeo de amanhã, né? Te põe pra baixo, acaba com você, te despreza, sabe? E eu não sei se isso é legal, sabe? Eu acho que a gente casa pra ser feliz, a gente casa pra namorar, a gente não namora pra casar, entendeu? Eu acho que tem que ter o carinho e o respeito, né? Então é isso que eu venho trazer no vídeo de hoje de vocês, pra vocês, né? A minha visão a respeito disso, o que eu vi, o que eu ouvi. Também tem casamento arranjado, divorcia, já vem aquele monte, tem essa irmã aqui, e querem arranjar e tal. Não, vai ser preparação de Deus e tal. Casa e às vezes não é tudo aquilo também, e aí acaba, para não ter um segundo divórcio, acaba ficando casada ali, sabe, meio que por obrigação, né? Então a gente tem que começar a ser um pouco mais humano, né? Deus não mexe no livre-arbítrio, como eu contei naquele meu vídeo contando a minha história. O rapaz, eu e aquele rapaz, a gente buscou a palavra, tudo, e pelas coisas que a gente conversava e tudo mais, sim, houve de uma certa forma, pelo nosso entendimento, que houve a confirmação, só que quando as coisas aconteceram, como eu disse, que ele estava se interessando por uma outra pessoa, estando comigo, ele olhou na minha cara e falou que Deus não mexia no livre-arbítrio, que Deus tinha mandado a palavra, mas que ele ia arcar com as consequências. Então, existe isso também, né? Esse negócio a gente ouve muito que dá medo. Porque fulano gostou daquele, Deus falou que ia casar, e a irmãzinha não quis, porque era nariz empinado.
e tal. Tem isso também de ser nariz empinado e tal, mas contam com muita felicidade porque a menina ou o rapaz não quis casar com aquela pessoa da igreja e eles acabaram saindo fora, errou, e aí fala que Deus exaltou a pessoa que ficou firme lá dentro, né? Olha, é muito assunto para um vídeo só, já tá passando de 20 minutos aqui, às vezes pode ficar cansativo para uns, outros esse vídeo pode ser legal e podem estar assistindo até o final, né? Mas era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, sabe? Não acho legal partir para agressão verbal, muito menos para agressão física. E se algum pastor, algum ancião da sua localidade também falar para a irmã orar, entregar na mão de Deus, ele está fora da guia, está fora das leis de Deus e das leis dos homens, né? Que tem que andar segundo as duas, e se a lei dos homens te permite denunciar e você sair fora, saia fora. Não deixe chegar a vias de fato, sabe? Não deixa. Se cuidem, né? Tanto isso também para os homens, tem algumas mulheres que acabam por agredir os seus companheiros, que amanhã eu vou trazer isso no vídeo a respeito de narcisismo da parte da esposa e tal, né? Eu agradeço a audiência, aos novos inscritos, muito obrigada, são todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Deixe seus comentários se ficou faltando alguma coisa e vocês acham que eu preciso fazer um segundo vídeo a respeito desse assunto. Eu sempre olho todos os comentários, tento responder a todos. A quem eu não consegui responder, eu já peço minhas desculpas, tá bom, gente? Que vocês tenham uma semana abençoada, fiquem todos com Deus e muito obrigada!